Olá pessoal, bem-vindos a mais um evento ao vivo aqui da Nova Concursos. Bom dia a você que assiste agora no ao vivo, 10 da manhã. Boa tarde, boa noite a você que vai assistir na reprise. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou professor aqui da casa e muito alegre por ter sido convidado para transmitir a você a Lei 8.112 de 90, o regime jurídico único. Nós vamos tratar, claro, dos principais tópicos da lei. Por quê? Porque em uma hora não dá para falar da lei inteira. Mas eu peguei os tópicos principais, ou pelo menos alguns dos principais, que são recorrentes em todas as provas, e nós vamos estudar aqui, neste vídeo, nesta aula, os principais tópicos. Se você não é inscrito aqui do canal da Nova, por favor, inscreva-se, ative o sininho, você terá aqui, com certeza, os melhores professores sem demagogia. Faço parte da casa, te digo com certeza, somos os melhores professores e os mais preparados para a sua aprovação. O material de apoio que eu vou usar aqui na aula está no meu site, no fabiotadeu.net. Se você quiser, basta entrar lá e no blog e baixar, no fabiotadeu.net. E aí você terá exatamente o mesmo material que eu vou usar aqui, você terá nas suas mãos. E para começar o nosso estudo, eu preciso te explicar uma coisa. Como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar conforme eu venho trabalhando ao longo dos anos, que é assim. Vou te trazer a lei e vou te trazer alguns detalhes da lei colorido. Nós vamos grifar, aliás, eu já trouxe grifado, e lá no meu site você baixa grifado. Para quê? Porque aí você já vai ter uma noção de como é perguntado, de como é que você tem que ler aquilo para a sua prova. Regime jurídico único é uma lei 8.112 de 90, é uma lei que cai em tudo quanto é prova e você precisa saber o principal, o miolão daquilo que eu vou poder te transmitir ao longo desta aula, ok? Das 10 até as 11 horas da manhã, mais ou menos, nós vamos estar aqui juntos estudando, então, a lei do regime jurídico. Vamos começar. Põe na tela para mim, por gentileza. Olha só. Já passei até demais, rápido demais. Aqui. Disposições preliminares, artigo 1º. Veja só o artigo 1º da lei. O artigo 1º da lei diz o seguinte. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive em regime especial e das fundações públicas federais. Primeira coisa que você tem que saber para eu começar a aula, para que a aula flua bem. Nós vamos tratar então da lei, do regime jurídico, de todos os funcionários da esfera pública civil da União, dos caras que trabalham na administração pública federal. Não são os militares, são os civis da União, da parte federal. Ok. E aí, volta na tela, por favor. Para os efeitos desta lei, então, atenção, para que nós vamos estudar agora, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, eu vou tratar com você aqui nos próximos slides, nos próximos materiais do servidor. E o servidor é quem está trabalhando, quem tem um cargo público. Isto é, para nós, o que nós vamos pegar aí como base. O servidor é todo aquele que está desempenhando um cargo público. Ótimo. Artigo 3º. Volta na tela, por favor. Cargo público. Cargo público para nós aqui agora já é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. E atenção, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros e criados por lei com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Aí eu preciso te dizer o seguinte, o que é então o cargo público? É conjunto de atribuições. Lá no seu edital, qualquer edital, diz assim, das atribuições do cargo. Das atribuições do cargo, tudo isto faz jus ao cargo público. Cargo público, conjunto de atribuições. E eu costumo dizer sempre em aula, pelo menos nas presenciais e aqui para você agora também, o quê?
Guarde o seu edital a vida inteira, ou pelo menos enquanto você estiver na administração e o seu cargo existir. Por quê? Porque ali você terá todas as atribuições que você deverá fazer. Nada, e eu repito, nada daquilo que estiver ali, ou daquilo que não estiver ali, perdão, do que não estiver escrito no seu edital das atribuições, você não tem obrigação de fazer. Aliás, você não deve fazer, porque você fará aquilo que está previsto no seu edital. O resto da existência da sua vida lá na administração pública. E mais, os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros. Eu disse brasileiros. As provas têm costume de dizer brasileiros natos. Cuidado, brasileiro nato, claro que tem direito a participar, por exemplo, de um concurso público e entrar e fazer ali, e trabalhar. Mas não só o brasileiro nato. O brasileiro naturalizado também pode ter um cargo público. A lei é clara. Na parte da União, eu posso ter funcionário público, servidor público, que seja brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Cuidado com isso na sua prova. E mais um último detalhe ainda deste quesito. Os cargos públicos que nós estamos tratando aqui são cobertos tanto na parte efetiva quanto em comissão. Você vai ver que o dinheiro que banca tudo isso serve para bancar os serviços efetivos e os serviços em comissão. Ótimo, começamos bem a aula. A partir de então, eu posso agora desenvolver o restante da lei, a parte importante. Volta na tela para mim, por gentileza. Nós vamos falar então de uma parte importante da lei, é o provimento, a vacância, a remoção, a redistribuição e a substituição. Artigo 5º, preste atenção para você entender uma coisa. Faça um print desta tela, porque isto aqui que está em amarelo cai em todas as suas provas. Requisitos básicos, ou como algumas provas vão dizer a você, são requisitos mínimos para você investir ali, para você ter um cargo público. Nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares, claro que para os meninos apenas, a quitação eleitoral aí sim para todos, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, atenção à idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Você precisa entender um detalhe. Que detalhe? Você tem que entender que, primeiro, para você ter um cargo público, o mínimo que eu espero de você, eu, administração pública, todo mundo esperamos de você, é que você tenha pelo menos 18 anos, no mínimo, 18 anos completos na data da posse. Isso é o mínimo. E que mais? Você precisa também ter aptidão física e mental. Você pode ser o que você quiser, você pode de repente ser um atleta fantástico, mas você não tem aptidão mental. Como assim, professor? Você está me chamando de louco? Não, estou dizendo que você não tem aptidão mental própria para aquele cargo. Quem vai dizer isso a você? Quem vai dizer isso a você é o médico, claro, que vai fazer o laudo para que você ingresse na administração pública ou não. Ele pode dizer, não tem, para esse não tem jeito. Então, cuidado. As provas dizem aptidão física ou ainda aptidão mental, esquecem um ou esquecem o outro. Para participar da administração pública, você precisa ter aptidão física e mental. Pelo menos 18 anos e ter a nacionalidade brasileira. Leia-se, brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Professor, estrangeiro pode? Por acaso, não sei se você já acordou, para você que me vê agora no ao vivo, 10 horas e 9 minutos, você vai falar, professor, e daí? Você falou estrangeiro, não falou? Não, não falei. Então, nacionalidade brasileira na sua prova, brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Ponto. Mais nada. Ótimo.
E que mais? Gozo dos direitos políticos. Você precisa entender um detalhe. O que é gozar dos direitos políticos? É você poder votar e ser votado. Você estar quite com a justiça eleitoral. Você não tem problemas com a justiça eleitoral. Ah, professor, eu não votei na última eleição e esqueci de justificar. Vá ao cartório eleitoral, pague a multa e coloque-se quite com a justiça eleitoral. Simples. E aí você está ali pronto para trabalhar. E que mais? Você tem que estar quite com as obrigações militares e com as obrigações, claro, eleitorais. Eleitorais já falamos, mas as militares para você menino, para você homem, você precisa ter aí condições, você precisa estar ciente que você já já serviu ao exército ou você foi dispensado por qualquer razão. Se você está aí, está sossegado, está certinho, beleza, não tem problema. Agora a gente vai seguir. Volta na tela, por favor. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. E se você vê aqui essa questão, o que é que você tem que entender? Você tem que entender que além de tudo que eu falei para você, e eu disse, faz um print da tela, você tem que entender que podem ter outros requisitos. Por exemplo, polícia. Para a polícia você tem que ter uma altura mínima. Professor, mas não está aqui a altura mínima. Não está, mas a lei pode trazer alguns requisitos. Professor, para a polícia pode ser um concurso só do sexo feminino? Pode. Só do sexo masculino? Também pode. Então, cuidado. Os requisitos mínimos, os requisitos básicos são os que eu te passei. Mas podem ter outros. Mas tem mais. Volta na tela, por favor. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas, atenção, até 20% das vagas oferecidas no concurso. O que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte: concurso público tem vagas destinadas às pessoas que são portadoras de deficiência. E atenção para um detalhe. Agora eu vou falar de mim, eu uso óculos, você percebeu. Se eu tiro o óculos, eu fico mais vesgo que aquele cantor que você conhece, não vou dar nome aqui para não dar problema, mas tem um cantor por aí que é mais vesgo do que eu, ou até eu fico mais vesgo que ele. Só que usar óculos não significa que eu sou deficiente. Por quê? O que é o deficiente físico? Quem tem deficiência? É o cego. O cego tem deficiência. Ele pode prestar concurso? Pode, claro que pode. Com um detalhe. Qual é o detalhe? Ele vai ter que estar apto naquelas modalidades de serviço que se adequam à sua deficiência. Óbvio, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa teve paralisia infantil. Aliás, isso é exemplo de prova. A pessoa teve paralisia infantil quando era pequenininha, claro, infantil, e aí ela tem problema para se locomover, ela tem ali uma perna mais difícil para se locomover. O que é que acontece? Ela pode prestar concurso para a polícia? Para ser um policial de rua? Não pode. Por que não pode? Porque imagine se ela precisar correr, ela tem dificuldades. Ainda que ela corra muito bem, ela tem dificuldades, então ela está vedada nesse sentido. E em todos os concursos públicos da União, pelo menos, até 20% das vagas são destinadas às pessoas com deficiência. Volta na tela para mim, por favor. Agora, nós vamos ao artigo 7º. Para que haja investidura em cargo público, esta investidura só ocorrerá com a posse. O que é que você tem que saber aí? É importante cair em tudo quanto é prova. Para você ter um cargo público, não basta passar no concurso público. Ah, professor, passei no concurso público. Legal, lá no meu site você tem todos os meus contatos. Me mande um WhatsApp, a gente celebra junto aí essa vitória. Mas cuidado, você passou no concurso público. Você não tem o cargo ainda. Por quê? Porque para ter o cargo público você precisa ser empossado. Você precisa ter posse naquele cargo.
A investidura em cargo público só acontece com a posse. Passar no concurso público, lógico, é necessário, mas só passar no concurso público não te faz funcionário público. Você tem que ingressar. Para ingressar, você tem que tomar posse. E depois de tomar posse, você tem que entrar em exercício. Aí sim, você tem aí o cargo público às suas mãos. Aí sim, você é um servidor. Ok? Volta na tela, por favor. Artigo 8º. No artigo 8º, são formas de provimento de cargo público. A lei vai dizer assim para você. A lei vai estar assim. Só que eu vou dizer a você, faça um print desta tela que está aí na sua tela agora. Por quê? Porque olha só, eu tenho a nomeação, que é a única forma originária de provimento do cargo público. O resto é derivado. Eu tenho promoção, eu tenho readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Com um detalhe, a nomeação. O que é a nomeação? Nomeação é quando sai o seu nome ali no Diário Oficial, por exemplo. Você passou na prova. Você não foi habilitado. Atenção, existe diferença entre o que passou e o que está habilitado. A administração pública tem, por exemplo, 100 vagas. Os 100 primeiros colocados do concurso público terão lá no seu registro, lá no resultado final do concurso, aprovado. Ponto final. Agora, a administração pública pode fazer assim. Da vaga do aprovado 101 até o 200, os 101, até o 200 que passaram na prova, que obtiveram notas boas, eles não têm direito à vaga, então eles estão habilitados, mas eles não estão aprovados. Por quê? Porque conquistaram um ponto, mas não conquistaram o que precisava para ter a vaga logo de cara. Então estão habilitados. Para você ser nomeado, você tem que estar aprovado. É a forma originária. Você prestou concurso público, você passou na prova, você tomou posse e entrou em exercício. Ou, atenção, se você for nomeado para um cargo em comissão. A nomeação para um cargo em comissão também é uma forma originária de provimento de cargo. Ótimo. Aí as demais que você viu são todas formas derivadas que nós vamos verificar a partir de já. Vai na tela para mim, por favor. A nomeação, atenção, a nomeação ela vai acontecer em 2 momentos. Em caráter efetivo, quando? Quando se tratar de um cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira, e em comissão, inclusive na condição de interino para cargos de confiança. O que é que você tem que entender disso aqui? Você tem que entender que caráter efetivo, você está nomeado, você foi nomeado em caráter efetivo, significa modo grosseiro de você entender. Cargo efetivo, você passou na prova, significa você venceu. Ah, professor, mas em comissão também venceu. Ok, só que o cargo em comissão é cargo de confiança. Então, é um cargo chamado de livre nomeação e livre exoneração. Cargo em confiança. Por quê? Porque eu te nomeio para exercer aquele cargo em confiança, mas eu tiro você dali a qualquer momento, a qualquer tempo. Você não tem o que fazer, você não tem a estabilidade. A estabilidade você tem em caráter efetivo quando você passa na prova. E atenção, a estabilidade ela não é absoluta. Por que não é absoluta? Lá no fim da aula, eu vou te apresentar os 2 principais artigos dessa lei. Artigo 116 e o artigo 117, que são os deveres e as proibições. Se você fizer alguma coisa desse gênero, que está ou proibido, ou você não cumprir algum dos seus deveres, você sofrerá o processo administrativo disciplinar. E mesmo tendo sido nomeado em caráter efetivo, você perde o cargo. Por que você perde o cargo? Porque você fez cocô na administração. E a administração precisa limpar. E para limpar o cocô que foi feito, põe você para fora. Mas nós vamos estudar isso a contento. Volta na tela, por favor. O servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter exercício interinamente, isto é, provisoriamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Só para você entender, esse aqui é mais fácil de eu te explicar. Você tem direito a um cargo de confiança? Tem.
Só que, professor, me nomearam para 2 cargos de confiança. Pode? As provas vão dizer isso, pode. Se você tiver 2, até e somente 2 cargos de confiança, o que acontece? Ah, vou receber 2 remunerações. Não vai, não vai. Você vai optar por uma das remunerações. Você não pode receber 2 remunerações. Você vai receber apenas uma. Você opta pela remuneração mais agradável, se é que eu posso dizer assim, para você. Ok? Vamos seguir. Na tela, por favor. Obrigado. Artigo 10. A nomeação depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de validade. O que é que eu preciso que você saiba aqui? Aqui eu preciso que você saiba o seguinte. Você será nomeado, claro, Deus ajude que você passe logo. E aí você passou, você foi nomeado, só que você, antes de ser nomeado, ainda que você tenha sido habilitado, se você está dentro do número de vagas que a administração está oferecendo, exemplo, 100, você passou em 100º lugar. Quantas vagas tinham? 100. Você está dentro, você passou. Você tem uma ordem de classificação. Esta ordem de classificação tem que ser respeitada. A administração vai chamar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 100º. Se os 100 primeiros, dos 100 primeiros, alguém disser, não, eu não quero, não vou nomear, eu já passei em outro, não quero esse aqui. Pode, pode. Ele abre mão daquele. Por isso a administração pública precisa ter gente habilitada. Por quê? Porque aí eu, administração pública, não consegui preencher 100, mas eu tenho os habilitados. Então eu vou buscar os habilitados para fazer aquilo ali, para tentar ali ver se eles querem ser nomeados. E aí, se você disser sim, você entra no lugar daquele que disse não. Porque a administração prometeu 100 vagas, ela tem que cumprir, ela tem que preencher 100 vagas. Concurso público de provas e títulos. O que é isso? Concurso público de provas é quando você vai fazer a prova, você fez a prova de xizinho, a prova escritinha, tudo bonitinho, acabou. Você fez a prova, é prova, concurso público de provas, ponto final. Concurso público de provas e títulos. O que é isso? Se você vai prestar concurso, por exemplo, para a magistratura, você quer ser juiz, ok. Aí o que acontece? Você vai fazer a prova e numa das fases você vai apresentar o título. Você percebeu que no começo da aula tinha lá, professor mestre Fábio Tadeu Roque, ok. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho o mestrado, eu tenho especialização e tenho mestrado na área do direito. Isto são os títulos. Se eu presto concurso público para juiz e passo lá e vou chegar na fase de apresentação de títulos, eu apresento o meu diploma de especialista e o meu diploma de mestre em direito, e aí o que acontece? Eu tenho ali mais um ponto dentro daquele concurso público que exige provas e títulos juntos, só que tem uma data de validade o concurso público. Você aprende lá no direito constitucional, no artigo 37 você vê, o concurso público tem validade de até 2 anos, nós vamos ver isso mais à frente aqui. E aí você diz, professor, e daí? Dentro dos 2 anos, a administração pública precisa nomear ali as 100 vagas que ela está oferecendo. Se ela ofereceu, tem que fazer. 100 vagas, ok. Professor, 2 anos acabaram e estava lá, 2 anos prorrogável por igual período. Pode? Pode. Então o concurso público tem validade de 4 anos. Eu posso, tenho 2 anos, prorrogável uma única vez, ok, pelo igual período. Durante esse período, a nomeação deve ocorrer daqueles que passaram naquele concurso público. Não pode fazer um outro. Ou se fizer um outro, era aquilo chamado cadastro reserva. Está ali, esperandinho, acabar o tempo do outro, porque aí eu vou buscar aqui. Mas isso nós vamos ver já já. Volta na tela, por favor. Agora veja o artigo 11. O concurso público... Opa, voou demais. O concurso público será de provas... Voltando mais um aqui. O concurso será de provas ou provas e títulos condicionada à inscrição. Você tem que pagar a inscrição. Ok. Essa inscrição todo mundo tem que pagar. E ressalvada as hipóteses de isenção.
e tem as isenções. Isso você tem que saber já, isso você já sabe do dia a dia. Vou para o 12. Artigo 12, isto me interessa. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. E atenção, parágrafo 1º, o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, publicado no Diário Oficial e em jornal diário de grande circulação. E o que eu disse, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado no concurso anterior com prazo de validade não expirado. Aí eu preciso te dizer uma coisa. Pode parecer idiota o que eu vou te dizer, mas eu vi e tenho muitos amigos, muitos alunos, muitos colegas, enfim, que fazem as provas, depois me mandam mensagem no WhatsApp ou até me encontram pessoalmente e falam, professor, eu errei uma besteira. Que besteira? A administração pública diz normalmente dos 2 anos, ela coloca 24 meses. E você está na corrida, você está naquela pressa, você está naquela paranoia. Estou fazendo concurso público, você não calcula e erra que 24 meses são 2 anos. Então, o concurso público tem validade de até 24 meses, prorrogável uma única vez por igual período, 24 meses, tendo um prazo total de até 48 meses. Vou agora entrar no exemplo grosseiro. Concurso público tem validade de 10 dias. Não existe assim, pelo menos até hoje não viu. Mas pode, pode. Se o concurso público tiver validade de até 10 dias e cair na sua prova, o prazo de validade do concurso é de 10 dias e o concurso pode ser prorrogado por mais 10 dias. O prazo que constar no edital será prorrogado por igual período. 10 dias, mais 10 dias. 1 mês, mais 1 mês. 1 ano, mais 1 ano. 2 anos, mais 2 anos. Pode parecer idiota, mas eu te falo. Muita gente erra isso aqui. Muita gente erra. E o resto já falamos. Volta na tela, por favor. Artigo 13, a posse. A posse vai acontecer pela assinatura do respectivo termo, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes. O termo de posse não pode ser alterado só por um ou só por outro. A posse, aí você tem que lembrar que isso aqui despenca em prova. A posse ocorre no prazo de 30 dias contados do ato de provimento. E a posse poderá ser feita por procuração. Posso tomar posse por procuração. E só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Aí, professor, peraí, então tem um detalhezinho. Tem. Qual é o detalhe? A posse, ela existe. E quando você vai lá e assina o termo. Tudo bem que você vai ter que participar da cerimônia de posse. Ah, professor, eu não gosto. Tá bom, é chato, tem uns velhos loucos lá que ficam falando meia hora e abrem aquela mesa e fazem um monte de festa. Tá bom, e daí? E daí você tem que entender que você vai assinar um termo de posse, dizendo assim, que está escrito lá, eu, Joãozinho da Silva, vou tomar posse no cargo tal. Você assina, ok. Se assinou, isso aí não pode mudar. A posse tem que ser dada 30 dias contados do prazo do ato de provimento. Vou prover, vou dar o cargo para aquela pessoa. Aquela pessoa passou na prova, estou então chamando para tomar posse. Aí cai na prova, o cara está com uma dor de barriga gigante, ele está passando mal, ele está com diarreia, não consegue ir. Detalhe, o que acontece? Ele vai fazer uma procuração dizendo assim, por exemplo, pai, você tem direito a tomar a posse por mim. Está aqui a procuração. O pai dele vai lá na cerimônia de posse e acontece o que? Ele pode tomar posse? Sim, ele pode e sim, ele vai. Porque por procuração específica, para a tomada de posse, é totalmente válido. É válido e acontece. E isso é totalmente possível. Detalhe. Só poderá haver posse em cargos com nomeação. Leia-se. Quando eu tenho lá o provimento originário, nomeação tem que ter a posse. Ótimo. Volta na tela, por favor. Agora vamos ao artigo 14. A posse em cargo público, desculpem, apertei rápido demais, eu tenho um dedo muito forte, isso acontece, voltando mais um aqui. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica, falei para você no começo da aula. E olha lá, só poderá ser empossado aquele que for julgado apto
física e mentalmente para o exercício do cargo. Professor, então peraí, eu tenho que passar por um médico, não tenho? Tem. Pode ser o seu médico particular? Não. É o médico da administração, que vai olhar você e vai falar, nossa, ele ou ela tem condições, está apto ou não está apto. Eu tenho um amigo muito próximo, advogado assim como eu, e ele foi tentar fazer exame, concurso público para a polícia, passou na prova da polícia, só que aí sim, polícia militar aqui de São Paulo. Ele foi reprovado. Quando ele foi reprovado? No exame mental, no exame psicológico. Por quê? Porque eu falo para ele, porque você é louco. Ah, professor, então o louco não pode? Claro que não, mas meu amigo não é louco, mas ele não tem aptidão para isso, porque ele é mais louco, modo de dizer, do que eu, quando eu faço aqui as aulas. Por quê? Porque eu vou fazer para você aprender de qualquer jeito. Ele, quando vai lá fazer os júris, os julgamentos, que vai lá defender, completamente zureta. Pode isso, professor? Pode. Como advogado, pode. Como policial, não dá. Ele foi reprovado e cai na sua prova. Se for reprovado no psicológico, que mede a sua aptidão mental, você está fora. Volta na tela para mim, por favor. Artigo 15. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. É quando você vai trabalhar. O exercício é o trabalho. E é de 15 dias, isto aqui me interessa, é de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contados da data da posse. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato da sua designação para a função de confiança se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo. Olha lá, portanto, 15 dias da posse, você tem que entrar em exercício. Professor, então peraí. Tomei posse, eu estou feliz e contente, eu não posso ficar na administração porque eu tenho que tomar, ou melhor, não posso ficar festejando porque eu tenho que tomar posse e tenho que entrar em exercício. Você tem que entrar em exercício, mas não é legal? Claro que é legal, você passou na prova. Até 15 dias depois da sua tomada de posse, você tem que estar trabalhando. Senão você já vai ser exonerado. Ótimo. Volta na tela, por favor. Aí a gente vai para o artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Quando você entra em exercício, o servidor vai apresentar ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Professor, então peraí, o que é assentamento individual? Cai na prova. O assentamento individual nada mais é do que um registro. É uma folha, uma ficha, que vai ter todos os seus dados. Quando você começou a trabalhar, quando parou, quando você teve férias, quando voltou, quando você foi suspenso do trabalho, quando você recebeu gratificação, enfim. Tudo ali vai estar registrado. Para quê? Para que você tenha ali o princípio da publicidade e da eficiência sendo cumprido na administração pública. Ok? Volta na tela para mim, por favor. Artigo 17. A promoção não interrompe... vamos voltar por aqui. A promoção não interrompe a contagem do prazo. Olha eu fazendo besteira. Deixa-me ver, por gentileza, tem como voltar para mim? Obrigado. Vamos ao artigo 17. Dizia eu da promoção. Você vai ser promovido? Sim, você vai ser promovido. É totalmente possível, você trabalhou, você tem direito a ser promovido. E aí você vai ganhar um cargo novo. Ao ganhar um cargo novo, você... obrigado. Aí a promoção não vai interromper o tempo de exercício. Isto é, você continua na administração, mas você tem aí um cargo novo. Não vai interromper esse tempo. Leia-se. Você está há 20 anos, você ganhou uma promoção. Puxa, professor, estou feliz, ganhei uma promoção. Você subiu de cargo. Ok, você subiu de cargo. Só que você vai ter ainda o seu tempo. Você começou há 20 anos, você vai continuar. Não é porque você mudou de cargo que acabou os 20 anos que você trabalhou. Conta para a sua aposentadoria. Volta na tela para mim, por favor. Artigo agora o 19, veja só.
Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes, só que aqui você tem que saber que a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e o mínimo e o máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Professor, mas peraí, 6 horas e 8 horas, respectivamente? Sim, 6 horas é o mínimo e o máximo, respectivamente, que você vai trabalhar dentro da administração pública. Simples assim, 40 horas semanais é o máximo para você da administração. Volta na tela para mim, por favor. Artigo 20. O artigo 20, por favor, faça um print dessa tela. Ao entrar em exercício, durante o qual a aptidão e a capacidade estão sendo avaliados, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo está sujeito a estágio probatório. Cuidado! Aqui diz 24 meses. A Constituição diz 3 anos. O que vale? Vale a Constituição. Só que olha lá, observados os seguintes fatores. A assiduidade diz isto aqui que me interessa. Durante o prazo em que você estiver fazendo, aliás, o seu estágio probatório, estes são os requisitos que serão vistos em você: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Repito, dentro da Constituição Federal você tem o detalhe. Que detalhe? Você tem o detalhe que são 36 meses, 3 anos. E é isso mesmo, são 3 anos. Vale a Constituição. Volta na tela para mim, por favor. Agora, olha lá. Artigo 20, parágrafo 2º, o servidor que não for aprovado no estágio probatório será exonerado. Claro, você não presta para a administração. Ou, se for estável, que está fazendo um outro tipo de estágio probatório dentro da administração, volta ao cargo anteriormente ocupado. Simples assim. Se você está na administração e vai subir de cargo ou prestou concurso e não se desfez, não se desligou do outro, porque você pode ficar, você sai por até 2 anos sem problema nenhum, só que aí você está fazendo estágio probatório, não foi aprovado, você volta para o seu cargo anteriormente ocupado, porque você foi exonerado, mas o outro está lá porque você não saiu, ok? Volta na tela, por favor. Artigo 21. Servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Está na lei, não foi mudado, mas eu tenho a Constituição Federal que traz o prazo de 3 anos. Por isso eu repito, você só tem estabilidade no 3º ano de serviço. Quem tem estabilidade em 2 anos são os membros do judiciário, leia-se os juízes e os promotores. Esse sim, você não. Você, eu e todos nós temos estabilidade quando chegamos lá, 3 anos depois de servir ao concurso público. Depois de exercício efetivo. Artigo 22. O artigo 22 diz que o servidor estável só perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Você vai ver que você perde o cargo se você tiver uma sentença do juiz transitada em julgado ou no processo administrativo disciplinar, que agora no fim da aula eu vou te dizer, ao qual será assegurada a ampla defesa. Você só perde o cargo em 2 circunstâncias. Processo judicial, leia-se sentença transitada em julgado, não cabe mais recurso, ou no processo administrativo disciplinar, e aí sim você perde o cargo, mas você entra judicialmente para ver se vale ou não, e se for ratificado, você perdeu o cargo. Volta na tela, por favor. Artigo 24, veja lá, readaptação. O que é que eu preciso que você saiba? Readaptar é investir o servidor num cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis. Se o for julgado incapaz para o serviço público, o readaptado será aposentado. E a readaptação será efetivada em cargos de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, escolaridade e equivalência. O que é que você precisa saber? O readaptado, por exemplo, policial que estava na rua correndo tal, ele é baleado pelo bandido. E aí? E aí ele acaba tendo problema na coluna, não consegue mais, ele fica tetraplégico, está em cadeira de rodas, mas ele é concursado, ele tem estabilidade. Ele não vai para a rua, ele será readaptado a cargos internos. Ele vai trabalhar, por exemplo, nos serviços burocráticos.
Você tem que readaptar aquele que sofreu algum tipo de acidente, de algum problema para a administração. Volta na tela, por favor. Reversão. A reversão é o retorno do aposentado. O aposentado que foi aposentado por invalidez, ele poderá voltar, sim, para trabalhar quando esta invalidez terminar, leia-se, a junta médica vai dizer, ou quando houver o interesse da administração. E já vou passar, porque o tempo está urgindo. O artigo 27 não pode reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos. Cuidado aqui que isso cai na prova. Não é 70 a mais, são 75. E aí eu preciso que você saiba uma coisa. Que coisa cai na prova há 70 anos e meio mundo erra. Porque está na lei. Mas eu tenho a PEC da Bengala. A PEC da Bengala diz que até 75 anos você pode trabalhar na administração. E aí? E aí você pode reverter o aposentado de 73 anos? Pode. Até 75. Agora não são 70, são 75. Volta na tela para mim, por favor. A reintegração, eu vou reintegrar. Esta reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. Se ele foi exonerado e o juiz diz não, ele tem que voltar, ele será reintegrado. A demissão da decisão administrativa ou judicial, PAD ou judicial, faz ele voltar a trabalhar e ele terá direito a todas as vantagens de volta. Recondução, eu vou reconduzir, leia-se, eu vou retornar o servidor estável ao cargo anteriormente ocupado quando o estágio probatório dele não for legal. Ele volta ao cargo anterior ou quando o cargo, o titular do cargo anterior voltar. Ele foi lá, só que ele de repente foi, a demissão dele foi revertida. E aí se a demissão dele foi revertida, o que acontece? Ele está ali livre para voltar a trabalhar e aquele que estava ocupando a vaga dele volta para o cargo anterior. Isto é chamada recondução. Volta na tela para mim, por gentileza. Artigo 30, o retorno à atividade do servidor em disponibilidade se dará em aproveitamento obrigatório de cargos e atribuições. O que eu preciso que você saiba? Se você está em disponibilidade, o seu cargo acabou por qualquer razão, o que acontece? Você sai fora. Só que, de repente, a administração te chama para um cargo equivalente. Isto é o chamado retorno à atividade. É possível, totalmente possível. Volta na tela para mim, por favor. Artigo 33, por favor, faça print dessa tela. Porque essa tela, quando cai em prova, cai exatamente assim. O cargo está vago por estas razões que estão na tela. Simples assim. A exoneração, o que é que você precisa saber? Exonerar significa tirar o cara da administração. E ela se dá de ofício quando não forem satisfeitas as condições do estágio ou quando tomado posse o servidor não entra em exercício no prazo que nós já falamos. E o artigo 35, a exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança acontecerá a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. Se você, de repente, pedir a sua exoneração, ela vai ser dada. Mas já pode manter na tela que eu vou seguir remoção, que eu tenho que lá daqui a pouco falar para você das proibições. Remoção. Remoção é o deslocamento do servidor. O servidor público será deslocado para um outro local. Pode acontecer por modalidades. Pode ser de ofício, quando a administração precisa que você vá para outro lugar. Pode ser a pedido, quando você tem ali a administração pública pedindo para que você saia e mude de lugar. Pode ser a pedido para outra localidade independente do interesse da administração. Quando? Quando você casou. Se você casou, sua mulher ou seu marido precisam mudar para outra cidade, outro estado, você pede remoção. Também o servidor público civil ou militar, não importa quem seja aí, você casou com um servidor público civil ou militar, se ele foi deslocado, você vai junto. Por motivo de saúde, se você tiver que mudar para tratar de algum companheiro ou de algum dependente que viva às suas expensas, leia-se, que viva dependendo do seu dinheiro, você vai lá e vai mudar ou em virtude de processo seletivo. Cuidado, processo seletivo quando você vai prestar alguma prova, alguma coisa, você passou longe para qualquer coisa, faculdade, por exemplo, você precisa mudar,
e você ganha esse direito. Volta na tela para mim, por favor. Redistribuição. A redistribuição é o deslocamento do cargo no âmbito geral para o pessoal. Aí você diz, como assim? Você vai ser deslocado de cargo de provimento que está ocupado ou vago para um outro órgão ou entidade. Você muda só da entidade. E os preceitos, os requisitos que caem na prova, por gentileza, faça o favor de anotar isso aí ou de fazer o print, se você tem material ótimo. Isso cai na sua prova. E que mais? Vamos seguir. Agora eu vou para os direitos e as vantagens. Só para você entender o que é vencimento. Vencimento é a retribuição pecuniária total que você tem ali. Esta retribuição, cuidado, a retribuição é o valor, é o dinheiro, é o seu salário. Salário é quem tem CLT, você tem vencimentos porque você é do estatuto. Ok. Volta na tela, por favor, porque eu tenho a remuneração. A remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescida das vantagens. Se você tem, por exemplo, gratificação, alguma gratificação, então você recebe remuneração. Se você não tem gratificação nenhuma, você recebe vencimentos. Ok. E aí, o servidor perde a remuneração do dia quando falta, perde parte quando atrasa, e as faltas justificadas podem ser compensadas. O que é que você precisa saber? Você precisa saber que se você faltar injustificadamente, perdeu o dia. Chegou atrasado, você perde parte do dinheiro daquele dia. Se você faltar justificadamente, você pode sim ganhar a possibilidade de fazer num outro dia sem problema nenhum. Agora vamos seguir. Deixe-me parar porque esse treco resolveu falar demais. Vamos ao artigo 49. O artigo 49 diz assim, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. E atenção, isso quando cai na prova, cai assim. E só assim. Esse não tem muito o que mudar. Indenização não incorpora o vencimento e gratificação vai ali entrar, mas também não vai incorporar. Ótimo. Artigo 50, as vantagens pecuniárias não serão computadas, conforme já falei. Agora, quais são as suas indenizações? Atenção, faça um print dessa tela. Esta tela cai na prova. E cai exatamente assim. Por quê? Porque você precisa entender o seguinte. Estas são as indenizações. E quando cai na prova, cai assim. Esse aqui não tem muito o que mudar, não tem muito o que falar. Vamos seguir. Põe na tela para mim, por favor. Dentro agora do artigo 53, ajuda de custo, ela serve para compensar as despesas de instalação do servidor que mudou no interesse do serviço público. Ele mudou de domicílio em caráter permanente, não pode ser paga duas vezes. E o que é que você precisa entender? Atenção aqui para o parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagens e bens pessoais, e a família do servidor que falecer na nova sede terá direito a esta ajuda de custo por até 1 ano. Você precisa só entender assim, ajuda de custo a administração pública paga para você, você vai trabalhar e vai receber uma ajuda a mais por conta da sua pelo seu deslocamento. Se você morrer durante o prazo do deslocamento ou no tempo em que você está ali, o que acontece? Você recebe ainda uma indenização por Você não, porque você já morreu, você já foi para o inferno ou para o céu, enfim. Quem recebe é a sua família. Sua família recebe por até 1 ano essa ajuda de custo para garantir ali o sustento. Volta na tela, por favor. No artigo 58, se você se afastar da sede e for para um outro ponto, se você tiver que viajar, o servidor que viaja tem direito às expensas, isto é, tem direito a receber ali as passagens e as diárias. Simples assim. Artigo 60, indenização de transporte ao servidor que realiza despesas com uso de meio próprio por força das atribuições do cargo. Leia-se, aqui eu tenho o oficial de justiça. O oficial de justiça, quando vai
cumprir um mandado, ele vai com o carro dele. Então ele tem direito a receber um dinheiro a mais. Ok. Vamos seguir. Artigo 60A, o auxílio moradia, que está no ressarcimento das despesas comprovadas pelo servidor, como aluguel, esse aluguel de moradia, com meio de hospedagem administrado por uma empresa hoteleira, por exemplo, um hotel, por um prazo de 1 mês após a comprovação da despesa. E que mais? Eu vou correr um pouquinho, pode manter na tela, por favor, porque eu ainda tenho que te dar as proibições e os deveres. O valor mensal do auxílio moradia será de 25% do valor do cargo. O auxílio moradia, atenção que não é auxílio moradia dos juízes, não. Estou falando do auxílio moradia de todo mundo, todo servidor público da esfera pública federal, da esfera pública da União. E aí, agora veja só, além dos vencimentos e vantagens dessa lei, pode voltar, obrigado, eu tenho ali algumas gratificações. Aqui faça um print. Isto aqui cai na prova assim. Isso cai exatamente assim. São gratificações e adicionais, estas que estão na sua tela. Vamos seguir. Eu vou agora falar do regime disciplinar. Agora eu estou entrando, sim, na última parte da aula. Tenho aí 9 minutos oficiais. Vou passar uns 3 ou 4 minutos, mas eu vou precisar para te dar todas as informações. Agora nós vamos falar assim. Olha só. Obrigado. São deveres. Se você não cumprir esses deveres, você sofrerá o processo administrativo disciplinar. Vamos aos deveres. Você tem que fazer o quê? Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. O que são elas? Zelo é o cuidado e a dedicação é a vontade. Atenção! Você vai exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu cargo, daquilo que está no seu edital. Isso você tem que fazer com zelo e dedicação e de melhor forma, porque está dentro das suas atribuições. Volta na tela, por favor. 2. Ser leal às instituições a que servir. Lealdade no sentido de fidelidade. Professor, então, peraí, o que é lealdade? Lealdade na prova, eles vão dizer assim, o servidor trabalha e fala mal da administração por fora. Não pode. Você tem que ser leal. Se você cospe no prato que você come, você não é um bom funcionário. Você tem que sair fora. Então, na administração também. Seja leal. Volta na tela, por favor. Inciso 3º do 116, observar as normas legais e regulamentares. Observar no sentido da prestação do compromisso, você vai servir com dignidade. Quando você vai tomar posse, você vai prestar o compromisso. Você vai jurar solenemente que você vai cumprir tudo o que está aqui na lei. E aí você vai fazer isso da melhor forma. Todas as formas, todas as regras legais você deverá cumprir. Volta na tela, por favor. 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegal. Exemplo para você do INSS, obrigado. No INSS, isto aqui cai na prova. E o que é que cai na prova? Cai na prova no seguinte sentido. O seu chefe, quando você está atendendo, por exemplo, INSS, você está lá atendendo sossegadamente e tal, e aí chega na agência uma pessoa que é um desafeto do seu chefe. Seu chefe diz assim, ó, faz favor, quando aquele cara chegar para ser atendido, você dá um murro no meio da boca dele. Você fala, puxa, que legal, eu estou num dia que eu preciso dar um murro em alguém. Tá bom. Você chama, o cara chega, o cara diz, bom, no dia não deu tempo que você já deu um murro no meio da boca do cara e quebrou os dentes do cara. Isto é uma ordem manifestamente ilegal, você não pode partir para a ignorância. Senão, claro, você responde. E quem responde junto é seu chefe. Cuidado! Ordem legal você cumpre. Ordem manifestamente ilegal você não cumpre. Volta na tela, por favor. Você tem que atender com presteza, com prontidão, com ligeireza, com agilidade. Ao público em geral, prestando as informações requeridas. A expedição de certidões, quando tiver que fazer alguma certidão de interesse pessoal. E principalmente as requisições para a defesa da fazenda pública. Porque é ela que te paga. Atenda com a maior atenção do mundo, com agilidade, rapidez e com eficiência. Por favor, faça da melhor forma ao público. Quando alguém te pedir uma certidão, se for a sua função, faça a certidão pessoal da melhor forma.
e as requisições da Fazenda Pública. A Fazenda Pública pediu alguma coisa para você, faça rápido, porque é de lá que vem o seu vencimento. Volta na tela, por favor. Você tem que levar as irregularidades do que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente. O que é que você precisa entender? Se você sabe de algo errado com relação ao cargo, leve ao chefe da pessoa. Professor, mas o chefe está envolvido também. Então leve ao chefe do chefe. Por quê? Porque alguém tem que saber. Professor, se ninguém fizer nada, você fez a sua parte, que foi denunciar. Atenção para um detalhe, eu vou avacalhar o exemplo para você lembrar, cai na prova Aparecido. Qual? A funcionária não vai com a cara da outra funcionária, tá bom. E ela descobre que a funcionária está traindo o marido. E ela chega lá para o chefe e diz, chefe, eu descobri que ela está traindo o marido e domingo ou sábado foram para o motel, ela e o amante. Isso tem a ver com o cargo? Não. Então eu quero que ela morra, que vá para os infernos, que faça o que quiser com quem quiser. Se tiver a ver com o cargo, eu tenho que denunciar. Se não, não. Volta na tela, por favor. 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio. Por exemplo, se o seu chefe pedir um relatório, esse relatório levaria 2 folhas para fazer, você faz com 20 folhas. Isso não é zelar. Ou ainda, você não pode quebrar nenhum tipo de objeto, computador, mesa, propositalmente. Você pode quebrar sim por um acidente, proposital não. Volta na tela, por favor. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. Guardar sigilo significa não revelar assunto interno. Cuidado com o exemplo clássico, se você faz INSS, por exemplo, é exemplo clássico. Qual? O cara e a mulher trabalham juntos. Aí eles saem do serviço e vão para casa. E eles trocam ideias. Ok, aí sim. Só que a prova vai dizer, a mulher ou o homem trabalham ali e o outro não. O outro trabalha em outro lugar. Chega em casa, o homem ou a mulher conta para o cônjuge, para o companheiro, para a companheira, enfim, tudo o que se passou ali. São informações sigilosas. Mas, professor, é meu marido, é minha mulher. Ok. Quando você casa, seu melhor amigo é o seu amor. Tem a musiquinha, meu melhor amigo é o meu amor. Quando você separa, quando você leva o pé na bunda, o seu pior inimigo virou o seu ex, a sua ex, porque ele sabe de tudo que tem a ver com você. Ele vai lá e denuncia. Ele vai lá e fala, olha, ela me falou, ele me falou isso. Você sofre as consequências. Volta na tela, por favor. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Você tem que ter vida digna, de acordo com a ética jurídica, com a lei. 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. Assíduo no sentido de ser uma pessoa que não atrase, que seja pontual, justamente isso. Por exemplo, você que está aí do outro lado da tela assistindo a aula ao vivo, você percebeu que 10 horas em ponto nós começamos, porque estava marcada para as 10. Eu tenho que chegar aqui antes das 10. Se eu chegar aqui depois das 10, eu não sou assíduo. Você também na administração. Você vai cumprir o seu horário. Sempre, sempre. Volta na tela, por favor. Tratar com urbanidade as pessoas. Urbanidade no sentido de atenção, de ser cortês, de ser atento. 12. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Cuidado que essa representação é no sentido de falar, mas essa representação é o falar por escrito. Você vai escrever. É o falar por escrito no sentido de redigir. Aconteceu algo errado. Ilegalidade, omissão ou abuso de poder, você vai representar. Cuidado, é só ilegalidade, omissão ou abuso de poder que você representa. Você escreve o que aconteceu. Você passa isso à frente. Volta na tela, por favor. Aí o parágrafo único. A representação será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada. Você vai fazer esta representação, você fará para o chefe do chefe. O chefe do seu chefe. Por quê? Porque houve uma omissão, uma irregularidade, um abuso de poder e foi feito pelo seu chefe.
Você escreve, meu chefe fez isso, 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 e leva ao chefe do chefe. Para eu terminar a aula, eu preciso te trazer agora só mais um artigo, e aí fechamos. Vai na tela, por favor. Ao servidor é proibido. São as proibições. Se você tiver proibição, você não pode fazer. Se você fizer, você sofre o PAD, que pode te exonerar, processo administrativo disciplinar. Você não pode se ausentar do serviço durante o expediente sem a autorização do seu chefe imediato. Atenção para um detalhe, aqui cai na prova. É o que eu falo em aula presencial, eu vou dar o mesmo exemplo a você. Qual? Quando você tem algum problema problema fisiológico, o que é isso? Você precisa mijar ou cagar. E aí? Aí você fala, professor, eu tenho que avisar meu chefe? Não, você tem direito a fazer um xixi, a fazer um cocô. É seu direito, é um direito assegurado. Não avise seu chefe. Claro que, se está com diarreia, eu vou para cá, para lá 20 vezes, avise que você está fazendo isso. E durante o horário do seu almoço, durante o horário de almoço, 60 minutos de almoço, você faz o que você quiser. Você não precisa avisar ninguém. Se você ultrapassar os 60 minutos, avise o chefe, porque senão você poderá ser exonerado. Lembre-se disso. Volta na tela, por favor. 2. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. E a prova, normalmente, o INSS vai te dar do objeto, se você fizer INSS. Por quê? Porque qualquer documento você sabe que não pode tirar. Mas objeto pode. Não, também não. De repente a mulher vai prender o cabelo porque está um calor muito grande, ela leva um elastiquinho para casa que é da administração. Qualquer objeto. Seu chefe não sabe. Você levou um objeto. Você pode ser exonerado ou exonerada por conta do elastiquinho. Ok? Volta na tela, por favor. 3. Recusar fé a documentos públicos. Recusar fé, isto é, recusar a verdade a um documento. É dizer que o documento não é real, por exemplo. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento em processo ou execução de serviço e esta resistência injustificada significa, professor, eu não vou fazer isso. Por que você não vai? Porque você vai fazer igual fazia Roberto Leal. Roberto Leal já morreu. Eu bate o pé. Não faço, não faço, não faço. Por quê? Porque eu não quero. Isso é resistência injustificada. Você não tem motivo, você não vai fazer. Isso é totalmente impossível, totalmente improvável. Você sofre as consequências. Volta na tela para mim, por favor. 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Cuidado! Dentro da repartição pública você não é nem a favor e nem contra nada ou ninguém. E, inclusive nos dias de hoje, na nossa atualidade, você não pode, atenção, você não pode se deixar dominar. Por exemplo, eu estou aqui dando aula, eu não exponho a você nem o meu apreço ou desapreço a ninguém. A ninguém, por exemplo, na esfera política. Na esfera política, aqui, dentro da aula, você não vai saber qual é a minha posição política. Por exemplo, lá na administração você também não pode saber. Agora, na sua rede social você pode falar, sou contra A, B, C, sou a favor de A, B, C? Pode. Dentro da repartição aqui não pode. Volta na tela que nós já estamos fechando o 117. Cometer a pessoa estranha a... deixa eu ver aqui. Estranha a repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Se você tem as suas atribuições do cargo, e eu falei, no começo da aula eu disse, você tem aí todo o seu edital. No seu edital, você tem tudo aquilo que você tem para fazer ou não. Ótimo. O que é que você tem que fazer? Faça aquilo que você tem que fazer. Não cometa, não dê o seu serviço para ninguém. Para ninguém estranho. Nunca. Ótimo. Volta na tela, por favor. 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou a partido político. Coagir no sentido de forçar, de obrigar, aliciar, atrair com falsas promessas. Você não pode fazer com que ninguém se associe a sindicatos nem a partido político se a pessoa não quiser. Se a pessoa quiser, ela se filia. Se ela não quiser, ela não se filia.
Volta na tela. 8. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Você tem que entender que parente, só os seus tios ou primos podem ser seus subordinados diretos. Tio ou primo pode ser subordinado direto. Cônjuge também não pode, cônjuge não pode, filho não pode, neto também não pode, porque é 2º grau. Só tios, primos podem ser seus subordinados diretos na administração. Ótimo. Volta na tela para mim, por favor. 9 é a penúltima, se bem me lembro. Valer-se do cargo em detrimento da dignidade da função pública. Se você tem um cargo público, não faça nenhum tipo de... Não obtenha, aliás, nenhum tipo de vantagem. Não queira ter vantagem em cima disso. Porque o cargo público é seu e ninguém pode... você não pode se locupletar, você não pode querer ganhar nenhum tipo de vantagem em cima do seu cargo. Volta na tela, por favor. 10. Participar de gerência ou administração de sociedade privada. Você não pode ter, você não pode ser gerente, você não pode ter CNPJ. Exercer o comércio, aliás, desculpe, é aqui. Exercer o comércio é aqui. Você não pode ter CNPJ, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Para a administração pública, você só pode ter ações. E você não pode ter mais de 50% das ações. Por quê? Porque aí você pratica atos de gestão. Você será um gerente. Você não pode. Você pode ter ações de alguma empresa, de algum lugar, mas não pode fazer atos de gestão. E não pode exercer o comércio. Você não pode ter CNPJ aberto em seu nome. Senão a administração pública não contrata com você. Ótimo. Volta na tela, por favor. 11. Atuar como procurador. Isso é para o INSS. Para o INSS, se você for buscar benefícios previdenciários, aí sim você pode buscar até aos seus parentes de 2º grau. Você só não pode buscar benefícios previdenciários dos tios e primos. O resto você pode, sem problema nenhum. E já vou seguir. 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das atribuições. Basta você entender, você não pode receber propina, você não pode receber nada, nenhuma bala, você pode receber pelo seu trabalho. Se alguma velhinha chegar e falar assim para você, olha, estou te dando essa bala porque você trabalhou bem, me atendeu bem, não receba. Esta bala leva você para o inferno, ela não te mata pessoalmente, mas ela te mata para a administração. É vantagem de qualquer espécie. Tudo que for pelo seu trabalho, não receba. Volta na tela, por favor. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Se você receber algum dinheiro fora do Brasil também não dá. 14. Praticar usura. Usura é o juro excessivo. O que é que você precisa saber aqui? Do juro excessivo, você só precisa entender o seguinte. Se você empresta uma nota de 10 para algum amigo seu almoçar um dia, não cobre dele 20 no dia seguinte. Isso é juro excessivo. Isso não pode. Volta na tela, por favor. Proceder de forma desidiosa. Desidiosa é a preguiça. E o atraso cai aqui. O atrasado é desidioso. E já vou seguir. 16. Usar pessoa ou recurso material para atender ao fim particular, e quando cai na prova, você só tem que entender que você não vai receber, ou melhor, você não vai usar nada que seja da administração para salvar a sua vida, isto é, para nenhum interesse particular seu. O que está no seu trabalho é do seu trabalho, ponto final. Volta na tela, por favor. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo, se você não pode cometer nem para os seus familiares, nem para pessoas estranhas, que dirá para um amigo seu. 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis. Atenção aqui, você não pode trabalhar, por exemplo, como atendente de bingo, porque bingo é contravenção penal. Ou, quando eles falam dos homens, agora, eles dizem dos strippers, lá no pessoal do INSS. Não pode, isso é incompatível. Se for compatível com o horário de trabalho, pode só o vereador ou os cargos previstos na Constituição. E o 19, para acabar, recusar-se a atualizar os seus dados cadastrais quando solicitado. Se te solicitarem
para que você atualize os seus dados, e normalmente fazem isso uma vez por ano, atualize. Professor, eu moro na mesma casa há 200 anos. Ok, continue dizendo, é mais fácil para você escrever que você vai lembrar seu endereço de cabeça. Eu moro na rua tal, número tal, e atualize tudo conforme eles mandarem. Aí eu tenho o parágrafo único, volta na tela, só aqui cuidado, já falei tudo isso durante a aula, só vai te dizer o que eu já disse. Faça o print da tela, ok? Pode voltar para mim, por favor, porque isso só vai dizer assim. Você pode ser gerente de uma empresa pública, pode ser gerente de algum lugar aonde a União tiver a maioria das ações. Por quê? Porque ela vai colocar você, a União vai colocar você, servidor, para trabalhar lá. Você trabalhará em nome da administração, você não será você. Você está exercendo atos de gestão em nome da administração. E assim você pode sim servir à administração. Minha gente, eu vou colocando aqui um ponto final. Desculpem, eu ultrapassei 10 minutos do horário, mas eu passei os principais tópicos da aula daquilo que cai na Lei 8.112. O material de apoio está no meu site fabiotadeu.net à sua disposição. Agradeço aos meus chefes aqui da Nova pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a você, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado assistindo a aula. Conta com a gente, inscreva-se no canal, venha fazer parte da nossa equipe, seja aí mais um aluno junto conosco, você terá sucesso, tenho certeza absoluta. Agradeço a todos, um forte abraço, fiquem em paz e muito obrigado.